Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa terceira e última live do Hora do Lipedema. E hoje eu vou te mostrar a dieta de uma paciente minha que está tendo resultados, para ti ter uma noção do que comer, né, no tratamento do lipedema. Então, o pessoal está entrando. Vou compartilhar aqui. Boa noite, Vivi, tudo bem? Gente, hoje vocês vão aprender a comer para melhorar o lipedema. Outra coisa, as nossas outras duas lives estão disponíveis. Então vocês podem assistir. Vocês podem assistir, tá? Vai ficar salva, não tem problema. E podem comentar o que vocês quiserem, os relatos de vocês. E também lembrando que nós temos um grupo para as mulheres com lipedema, né? O áudio tá tudo bem, tá tudo certinho, me digam, por favor. E a gente tem um grupo onde eu alimento aquele grupo com receitas, dicas, várias informações, tá? Para ajudar vocês que ainda não iniciaram o acompanhamento comigo, mas que querem, obrigada, Vitória, mas que querem dar um pontapé inicial no tratamento do lipedema. Sei que hoje é o dia dos namorados, muita gente aí tá em casa, mas também muita gente saiu, mas hoje é o dia que eu vou resolver o teu problema, tá? Então, gente, recapitulando, primeira live, tá? As fases do diagnóstico. Então, se tu acha que tu tem, desconfia que tu tem, vai lá para realmente ver o que é o lipedema e o que o lipedema causa no corpo, tá? Ontem a gente sanou todas as dúvidas de quem estava na live. Também trouxe algumas dúvidas mais frequentes que eu percebo, tá? No público. Então, a gente foi conversando bastante. Sejam bem-vindos, todo mundo que está entrando. Gente, para entrar no grupo, comenta lipedema aqui. E aí no direct de vocês vai chegar um link, vocês cliquem no link e vai ir lá pro grupo, tá? Já mandei receitinha, dica de chá, alguns sintomas do lipedema para quem ainda não tem o diagnóstico, talvez se identificar e procurar, né, um médico para ter esse diagnóstico. E para começar, eu quero falar para vocês as dietas que eu mais trabalho em consultório com os pacientes, tá? Não tem uma dieta top de linha, mas temos alguns indícios, tá? Em estudos que mostram que temos 3 dietas que funcionam melhor para o público com lipedema. Quais são elas, tá? Dieta mediterrânea, já vou explicar a diferença para vocês. Low carb e cetogênica, tá? São dietas que têm uma quantidade de carboidrato menor e mais consumo de frutas, de gorduras boas. E o que são gorduras boas? As gorduras do abacate, das castanhas, do amendoim, não a gordura do ovo frito, da batata frita, tá? Então, basicamente, são essas 3 dietas que eu trabalho em consultório. O que é a cetogênica? A cetogênica é uma dieta em que a gente vai induzir a produção de corpos cetônicos e esses corpos cetônicos que vão ser utilizados pelo corpo, tá? Então, quando a gente faz uma dieta cetogênica, a gente tem que ter certeza que o paciente está entrando em cetose. Pessoas diferentes vão entrar em cetose em tempos diferentes, tá? E esse entrar em cetose que vai ser um fator benéfico para o tratamento do lipedema, tá? Nessa dieta, o que a gente consome mais? A gente consome mais gorduras, tá? Gorduras boas, que nem eu falei para vocês. As gorduras das castanhas, das nozes, do amendoim, né? Dos peixes. Então a gente trabalha bastante com ômega 3 também, em quem tem essa dieta, né? Como padrão ali da alimentação. E a gente tem a low carb também. Detalhe, toda cetogênica é uma low carb, mas nem toda low carb, quer dizer, mas a low carb não é cetogênica. O que eu quero dizer é que elas não são sinônimos, tá?
Por quê? A low carb, do total de calorias que eu coloco para ti, de 30 aí até menos das porcentagens dessas calorias vão ser de carboidratos. A cetogênica vai ter de 10 a 15% de carboidrato só. Por isso que eu digo que a cetogênica é uma low carb, mas a low carb não é uma cetogênica, tá? Então tem que tomar cuidado. A low carb não é zero carboidrato, ela é baixo carboidrato. E o que é um carboidrato normal, tá? Acima de 40% das calorias totais. Então, quando a gente já tem uma redução desses 40%, ela já é considerada uma dieta low carb, tá? E o que é a dieta mediterrânea? Vamos pensar na qualidade nutricional dos alimentos. A dieta mediterrânea ela vai ser um pouco mais abrangente, tá? É a que eu menos uso, eu vou ser bem sincera para vocês, a que eu mais uso é a low carb, para que o paciente tenha uma adesão melhor desse plano, dessa dieta e que tenha resultados bons também, tá? Não é só a cetogênica que funciona, não é só a low carb, também não é só a mediterrânea. A mediterrânea a gente vai ter consumo de frutas, gorduras boas, carboidratos integrais, tá? Que quando a pessoa chega para mim no consultório com uma alimentação super desregulada, eu deixo uma quantidade um pouquinho maior de carboidratos, mas eu opto pelos carboidratos integrais, tá? Quando possível. Se a pessoa na primeira consulta diz assim, eu não fico sem o arroz branco, eu dou um jeito de encaixar aquele arroz branco até que a gente possa melhorar essa estratégia dela, tá? Gente, podem mandar as perguntas de vocês aqui, que conforme for aparecendo eu vou respondendo, tá? Mas basicamente esses são os 3 tipos de dieta que eu uso e a diferença entre elas. Vai depender de cada pessoa para eu usar uma ou a outra, tá? Outra coisa, como saber a dieta certa para cada pessoa? Vai depender de como tu chega até mim. Por exemplo, tu é uma pessoa que come muita coisa, muito ultraprocessado, o que é isso? Muita bolachinha, muito biscoito, muito dessas, entre aspas, porcarias que a gente vê, tá? Que não são alimentos de verdade. Tem muito conservante, muito de tudo. Tem muito ingrediente, muito tudo. É uma mistureba de coisa, tá? Se tu é uma pessoa que tem uma alimentação mais desregulada, eu vou ir ajustando, eu vou ajustar o máximo que der, mas eu vou ir com cautela. Porque não adianta nada eu te passar uma dieta perfeita, maravilhosa, que eu sei que vai te emagrecer tantos quilos em tanto tempo, se tu não seguir. Quando eu passo uma dieta, eu estou fazendo a minha parte. No momento em que tu faz a dieta que eu te passo, tu estás fazendo a tua parte. Então não adianta tu chegar no meu consultório, pagar a consulta, pagar o acompanhamento, pegar essa dieta e botar na frente da geladeira e nunca mais fazer. Ou guardar e, eu sei o que eu tenho que comer agora. Não, a dieta é para ser olhada diariamente. Eu envio a dieta para vocês no WhatsApp, tem no aplicativo. Então vocês podem olhar todos os dias para não se enganar. Tem a lista de substituição também, tá? E eu vou vendo o que cada pessoa precisa. Daqui a pouco a pessoa precisa mais de uma cetogênica, porque ela só funciona na base do terrorismo, assim. De tu tem que parar de comer tal coisa. Tu não pode comer isso. Daqui a pouco a pessoa funciona mais assim. E tem pessoas que funcionam mais na base do amor e do carinho e precisam de um tempo maior para se adequar com determinada dieta, tá? Então vai depender da análise que eu fizer ali na hora da nossa consulta. Se a pessoa ela aceita um pouco mais de restrição, entre aspas, um pouco mais de trocas, tá? Porque eu tiro algumas coisas, mas eu coloco outras, como por exemplo a questão do pão, né? O pão tradicional a gente tira, mas a gente coloca outras receitas de repente um pão francês sem o trigo, né? Para meio que não mexer tanto naquela dieta. Então a gente trabalha bastante com receitas também, tá? Mas basicamente a dieta certa para cada pessoa é aquela dieta que ela vai fazer e vai ter resultado e que eu vou decidir ali na hora da consulta, tá? Outra coisa que me perguntam em consulta, Milene, como que tu sabe o que tá me inflamando? Como que eu vou saber o que tá me inflamando, tá? Primeira coisa, a gente tem alguns grupos de alimentos que a gente sabe que inflamam mais, que é o glúten, a lactose, os alimentos ricos em açúcar, o álcool, tá? Mas a gente também tem que ir testando. Daqui a pouco tu não tá tomando leite achando que é por causa da lactose, tá tomando leite sem lactose e o problema é a caseína.
Então, a gente tem que ir pensando. Então, a gente vai ter que trocar para um leite vegetal, por exemplo. Né? Então, a gente vai ter que ir vendo. O que ajuda em muitos casos? O teste nutrigenético. Ali, o teste nutrigenético, ele vai te dar as probabilidades e as chances de risco de tu ter sensibilidade, enfim, para tudo. Vai dizer se tu é intolerante a alguma coisa, se o teu metabolismo é mais lento, mais rápido. Então, o teste nutrigenético serve para isso. Ele é muito importante, tá? E ajuda muito no tratamento. Boa noite. Podemos comer ovo? Sim, pode comer o ovo, tá? Se tu não gostar de ovo, a gente adequa com outro tipo de proteína, tá? Mas o ovo é uma ótima fonte de proteína e ele também tem ele é uma ótima fonte de gordura. Então, pode sim, a gente adequa. Tem pacientes que não gostam de ovo e a gente não bota ovo. Essa dieta cetogênica, se acontecer, se for, né, é para sempre? Não, esse é um medo de várias pacientes que entram em dieta cetogênica. Nenhuma dieta é para sempre, a gente pode ir transicionando entre uma estratégia e outra, tá? Então, daqui a pouco, tu fica um mês com uma dieta, aí não deu muito certo, ou a gente percebeu que aquela ali já deu o que tinha que dar, e aí vai para uma outra estratégia, vai para uma low carb, volta para uma cetogênica, ou passa para uma mediterrânea, né? E aí a gente vai transicionando em várias estratégias para que tu tenha o melhor resultado. Ah, Milene, eu tô numa cetogênica, mas eu tô muito ansiosa, eu preciso de um carboidrato, eu sinto que se tu não colocar mais carboidrato, eu vou comer o que tiver pela frente. Então, a gente vai ajustando, tá? Nenhuma dieta é para sempre. E as calorias, tá? Sobre as calorias. Se, por exemplo, tu iniciou o acompanhamento comigo, eu te passei um plano alimentar, e tu fica mais de 6 meses com aquele plano, vai chegar uma hora que tu vai estagnar e tu não vai conseguir ter uma queda maior de peso, tá? Então, a gente precisa, de certo em certo tempo, ir ajustando as calorias, o que a gente chama de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, tá? Comer batata doce. A batata doce é um alimento que tem mais carboidrato, tá? Então, o que eu tenho como preferência colocar num plano alimentar? A batata inglesa e a abóbora chicória, tá? Chicória nada. Olha, eu tô bem louca. Cabote, Jesus. Tá. E aí eu tenho algumas receitinhas aqui, tá? Que pode ser um purê, tá? Pode ser abóbora normal, mas a abóbora e a batata são os carboidratos que eu prefiro colocar assim no plano alimentar. Eu indico mais porque tem menor quantidade de carboidratos, menores calorias, né? Por serem legumes, mas com carboidrato um pouco acima do que os outros legumes têm convencionalmente. Então, basicamente, como saber que eu tô inflamando um determinado alimento? É testando e já evitando esses grupos que eu falei para vocês, que a gente já sabe que tem uma prevalência maior de inflamação. Tu vai enviar receitas no grupo? Sim, hoje eu enviei uma receita de suco verde, mas eu também vou enviar algumas outras receitas, assim. Até vocês podem colocar lá o que vocês querem de receita, assim, eu quero receita para substituir o arroz, eu quero receita para substituir algum alimento determinado, tá? Que eu sei onde ajudar vocês também mais pontualmente. Existe lipedema nos braços? Sim. Na outra live, ontem, tá? Eu mostrei para vocês os tipos e os estágios. Então, quem não viu, vai lá, eu detalhei todos os estágios, os tipos de lipedema, tudo para entender onde pode acontecer. Pode acontecer nos braços, quadril, perna, coxa, tá? Então, é bem importante. Gente, agora chegou a hora da verdade, tá? Eu vou abrir o plano alimentar de uma das minhas pacientes e, assim, não significa que todo mundo que comer isso vai ter um resultado bom, porque as calorias dessa dieta foram calculadas para aquela paciente, tá? Mas só para vocês terem uma noção de como que é o plano, como é a distribuição das refeições, tá? E o que eu coloco mais ou menos.
Essa vai ser uma dieta low carb, tá? De uma paciente que me solicitou que fosse uma low carb, porque ela queria comer mais carboidratos, ela tava ficando enlouquecida. Uma paciente jovem, tá? E que já teve contato com outra nutricionista para o tratamento do lipedema e não conseguiu se adequar, tá? Então, ela fez a primeira consulta comigo, eu fiz o plano alimentar dela e a gente tá monitorando a evolução, tá bem? Lembrando que se tu comentar lipedema aqui, tu vai lá pro grupo do WhatsApp, onde eu vou te mandar receitas, informações, dicas, tudo pro teu tratamento do lipedema, tá bem? Então, vamos começar pelo café da manhã. Gente, assim, café da manhã dessa minha paciente. Tem pão, mas o pão sem glúten e sem lactose, tá? Aqui tem uma marca, mas tem outras marcas que tem no material de apoio que eu mando para essas pacientes. Tá? Então, além do plano alimentar, eu envio um material de apoio com indicação de marcas, onde comprar, como ler rótulos, as medidas caseiras. Então, é um material super completo. Tu não recebe só o teu plano alimentar e não recebe só o plano com as substituições. Tu recebe todo um suporte, todo um material extra para te ter autonomia na hora do teu tratamento, tá? Outra coisa, coloquei um ovo aqui para ela, por quê? Ela tava com vontade de comer alguma coisa diferente. Então, o que eu propus para ela? Comer uma pizza de air fryer. Essa pizza poderia ser feita com Happy 10 sem glúten ou com o pão sem glúten e sem lactose, tá? Então, é um pão que ela faz um ovo mexido, coloca ali com tomate, um queijinho, mussarela, sem lactose, tá? Ou se não tiver como comprar o sem lactose, ou não encontrar, compra o light, tá? Que tem menos lactose, tem menos gordura no geral. O cafezinho e ela não conseguia ficar sem adoçante. Então a gente tá diminuindo aos poucos, tá? As gotinhas do adoçante. Tem gente nessa live aqui que eu sei que também é viciada em adoçante, hein? A gente tá fazendo um trabalho para diminuir. Então, basicamente, o café da manhã dela é uma pizza de air fryer com um cafezinho, tá? Então, dá para encaixar o pão, sim, numa dieta low carb e numa dieta para o lipedema. Depois, essa paciente vai almoçar. Deixa eu colocar para vocês. Esse almoço dela vai ser meio-dia. Reconheceu do adoçante, né? Esse almoço dela vai ser um arroz, tá? Pouquinho, mas eu coloquei uma colher de sopa ali só pra ela não sentir tanta falta do arroz, tá? Mas eu tenho ciência de que é pouco, pra quem gosta de arroz. Coloquei uma carne mais magra, tá? Pra gente ter uma proteína nutricionalmente um pouco melhor. E a salada, ela gostava bastante de chuchu. Eu sempre coloco de 2 a 3 opções de salada, tá? E ali o azeite de oliva é para temperar. Tanto a salada, ela pode temperar ou colocar um pouquinho ali na carne na hora de fazer, tá? O arroz, o resto das preparações, eu indico que faça sem nenhuma fonte de gordura. Ai, Milene, mas eu uso banho. Tá errando, tá? O banho não é saudável nem aqui, nem na China continental, porque ela tem muita gordura saturada. Eu mostrei esses dias para minha paciente o rótulo de uma banha e o rótulo de um óleo normal. Ela se apavorou, porque era a mesma coisa. Era gordura saturada altíssima, assim como o óleo de coco. Então não se iludam, tá? O azeite de oliva ainda é uma das melhores gorduras que a gente tem na hora da preparação da comida. Então o almoço dela basicamente é uma carne com arrozinho e a salada. Tem pessoas que não gostam de comer grãos, tá? Ou estão enjoadas, então a gente vai variando um pouco a alimentação. Agora eu vou mostrar para vocês o lanche e um plus que a gente colocou aí para ajudar na questão de desintoxicante dela, tá? Que é o lanche da tarde. Nesse lanche da tarde eu coloquei uma banana com aveia e o Iopró. Por quê? Essa paciente pediu praticidade nesse lanche.
Ela pediu a banana, que é só descascar, uma aveia, que ela pode levar num potinho e colocar por cima, e o Iopró, que qualquer coisa, ela compra uma banana e um Iopró e come, sabe? Ela deixou isso bem dito, ó, eu quero alguma coisa mais prática e que seja mais saudável. Então, assim, em vez de colocar algo que ela fosse desembalar, comer, que ela nem fosse ver, daqui a pouco ela vai e compra um negócio que não é tão adequado, eu disse, leva uma fruta, podendo levar uma aveia, leva, e também coloca um Iopró, que é uma bebidinha um pouquinho mais proteica, tá? É uma opção ali para ela, ela gostou, tá se adequando, então a gente não mexeu, ela tá conseguindo fazer, tá? Então, tem algumas coisas que não são tão perfeitas, entre aspas, né? Mas a gente vai fazendo de acordo com a aceitação do paciente, o que ele pede. Outra coisa, esse plus que eu falei para vocês foi o acréscimo do chá. Por quê? Nós temos alguns chás que são diuréticos, tá? E tem ação antioxidante. Ele quer dizer que eu vou tomar chá, vou perder 50 quilos em um ano. Não, tá? Ele vai ser como um apoio no tratamento, mas não significa que é o chá que tá fazendo todo o trabalho sujo, tá? Os chás, eu mando uma lista de chás para os meus pacientes. Esses dias também enviei algumas opções lá no grupo que eu tô falando para vocês. Se tu não tá ainda, comenta lipedema aqui e entra lá no grupo, tá? Mandei algumas opções de chás. As minhas pacientes têm uma lista maior ainda, que é para não precisar tomar chá verde toda a vida, tá? Poder variar. Eu gosto muito de perguntar para a paciente, tu quer a lista de substituições ou tu quer as refeições prontas? Tem pacientes que querem a lista para ter uma autonomia maior, mas tem pacientes que preferem as refeições prontas. Assim, eu, numa análise, prefiro as refeições prontas, porque a pessoa não precisa parar para pensar, ela não vai se irritar e acabar preferindo qualquer outra coisa do que o que tá ali na lista, tá? Então, o lanche da tarde dela é um lanche mais prático, ela consegue fazer no trabalho e depois um chazinho. Próxima é o jantar, tá? O jantar, como tá friozinho, muitas pacientes estão pedindo sopa. Então, eu fiz essa receitinha, tá? De sopa. Essa receita eu peguei, analisei as calorias à mão, a dedo, para ver realmente o que prejudicaria e o que seria benéfico. Então, essa é uma sopa de legumes, tá? Com frango, para ter um pouco mais de proteína caso a pessoa faça só a sopa. Então, ela vai comer a sopa e ainda vai comer comida seca, tá? Vai comer um ovo, o ovo ela pode amassar e comer na sopa ou comer separado, tá? E ainda ela vai comer uma saladinha com uma carne, tá? Carnes mais magras que a gente tem, eu já falei, não é segredo para ninguém, tá? Músculo, lagarto, patinho, coxão mole, coxão duro. Então a gente tem algumas carnes que tem. Vocês estão conseguindo me escutar certinho ou eu travei? Estão falando que eu travei. Acho que não. Vocês estão conseguindo me escutar, pessoal? Tá certinho. Tá, obrigada, Vitória. Então, assim, tá, é que me mandaram mensagem dizendo tá travado. Eu não acredito. Mas não, tá tudo certinho, então. E aí tem essas carnes mais magras, né? Que a gente sempre vai preferir com uma gordura menor, porque nessa gordura é que tá o risco, tá? Então a gente toma cuidado para essas carnes serem carnes mais magras. O frango, que muita gente tá enjoada de frango e de ovo, então no plano eu sempre faço variações, tá? Carne vermelha, eu tento combinar com a paciente 3 vezes na semana no máximo, e o resto, uma carne mais branca, um peixe, dependendo se ela tem uma demanda maior de gorduras boas, né, que a gente precisa, e já coloco mais um atum, uma tilápia, então vai depender aí do que cada paciente vai necessitar, tá? Mas basicamente esse é o contexto alimentar da minha paciente. E a gente tá dando resultado assim, tá? Claro que cada paciente tem uma dieta, tá? Então pode ser que alguém entre aqui que consulte comigo e fale, mas eu não como isso.
porque a dieta realmente eu faço na hora, alimento por alimento, e a pessoa vai me dizendo o que gosta, o que não gosta, tá? Eu envio esse plano para a paciente, se mesmo assim, mesmo achando que ficou bom, ela olhar na hora da prática e falar, isso aqui não tá dando certo, eu sempre retorno no WhatsApp e digo, então vamos ajeitar. E aí a gente vai ajustando por ali mesmo, porque eu preciso que ela faça a dieta, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o resultado de outra paciente, tá? Tá super focada também. Inclusive, eu já mostrei nos rios para vocês. Por que eu peguei esse resultado de novo? Porque ela é uma paciente que tá super dedicada, tá super focada, enfrentou alguns problemas de saúde na família e mesmo assim teve esse resultado. Em 2 meses de acompanhamento, ela perdeu 8,3 quilos, tá? Diminuiu 2,9 do IMC. A gordura perdeu 8,7 quilos e ganhou ainda um pouquinho de massa magra porque ela recentemente começou a fazer atividade física. Então, quer dizer que sim, tem como melhorar o grau do lipedema através da alimentação. Claro que a gente tem que ter a ajuda multiprofissional, do psicólogo, fisioterapeuta, do médico vascular, do endócrino. É um trabalho em conjunto. Então, essas minhas pacientes, elas são minhas pacientes, mas elas também são de uma equipe qualificada para ajudar em todos os pontos da vida delas, tá? Então, não é assim, simplesmente vou lá pegar a dieta e deu. Não, tem todo um contexto, melhorar sono, melhorar a hidratação, melhorar a autoestima, tá? Para que essa paciente tenha a vida que ela merece. Então, esse foi o resultado de uma paciente que ela tava na live, inclusive, na primeira live, na segunda também. Então, perfeito esse resultado. Lembrando que pode parecer pouco, tá? Em 2 meses perdeu 4 quilos em cada mês. Mas, gente, quem tem lipedema, para emagrecer é muito difícil. Vocês não têm noção. Para ganhar massa muscular ainda, mais difícil ainda, tá? A mulher com lipedema, ela tem uma reação mais demorada ao estímulo da dieta e do exercício físico. Então, quando a pessoa emagrece esse tanto de quilo em 2 meses, é pra gente bater palma e ficar muito feliz. E parabenizar a paciente na hora da consulta. Sempre quando uma paciente chega pra mim com um resultado bom, eu sempre digo, parabéns, tu merece, porque tu é dedicada. E de fato, gente, pra ter resultado tem que ter foco, tem que ter dedicação, tá? Então, tudo isso é um dia após o outro. Não é uma consulta sozinha que vai resolver o problema. Imagina, em 2 meses. E ela faz consultas mais frequentes. Se fosse uma paciente que viesse uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses, gente, é o acompanhamento que funciona. Tem que estar sempre ali focado no objetivo, mudar a cabeça, ter a mentalidade de que vai conseguir melhorar da doença para de fato ter resultado. E aí, se vocês quiserem esse auxílio, vocês sabem que eu tô aqui, né? A Nutri de vocês está aqui para ajudar. Gente, estamos chegando ao finalzinho da nossa live, tá? Mas queria dizer para vocês que eu amei muito a interação de vocês. Que lá no grupo a gente vai ter mais interação, então comenta lipedema nessa live ou comenta nas outras depois que tu for assistir, tá? Para entrar no grupo e ter acesso a todos os materiais. Claro que as minhas pacientes não têm materiais mais completos, tá? Mas eu vou proporcionar uma micro experiência do acompanhamento das consultas para vocês já terem algum tipo de resultado, né? Mas, claro, quem está em acompanhamento, quem está em consulta, vai ter um material mais completo, tá? A Vitória. Quais sinais que a paciente está desinflamando, além da perda de peso e alívio das dores? Se a paciente, por exemplo, tem muita acne, né? Quem tem lipedema pode ter, vai ser um sinal, tá? Sono vai melhorar, então tem que questionar sobre o sono. Quem faz bioimpedância, ali na parte de hidratação, vai ver também uma melhora na hidratação, tá? Massa muscular, vai conseguir aumentar a massa muscular também. E só de olhar a paciente, tu vai ver que ela tá mais tranquila. E ela vai falar pra ti, eu me sinto mais leve, eu me sinto mais pesada, tá?
São sintomas científicos, entre aspas, que a gente vai ver na paciente, né, através da análise de alguns sintomas, mas também só de olhar a paciente, tu vai ver nela que ela tá muito melhor, e que ela tá mais feliz, e que ela tá conseguindo fazer outras coisas, que ela começou a atividade física e incomoda ainda um pouquinho, mas antes era impossível por causa da dor, né? A perna vai diminuir. Então, só coisa boa, tá? Sinais de desinflamação vão ser muito além do que a gente vê na prática, assim, clínica, de realmente sinais. A paciente vai vir para ti na consulta com outro tipo de felicidade, um outro tipo de comunicação, porque ela tá tendo resultado. E isso tá ajudando ela, tá? Gente, vão pro grupo lá, assim, ó, a gente vai conversar bastante agora, tá? Começar a mandar mais receitas para vocês também. Dizer que eu estou à disposição de vocês, tá? Para tirar dúvidas. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre como funciona a minha consulta, tá? Os resultados, se vocês ainda tiverem meio assim, meio em dúvida, me chamem que a gente conversa bastante. Inclusive, se vocês quiserem saber de forma mais completa mesmo sobre o meu acompanhamento, a gente marca ali uma ligação de 15 minutinhos, eu te mostro tudo que eu te entrego, tá? E aí a gente marca o nosso tratamento, porque não dá para viver com dor. Dor não é normal, tá? E a gente não pode banalizar isso. Sentir dor não é normal, é um sinal que o nosso corpo dá de que alguma coisa está errada. Lipedema, ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Então a gente tem que iniciar o quanto antes. Ficar sempre no estágio 1, que é o menor estágio possível e é onde te proporciona uma maior qualidade de vida. Tá bem? Gente, se não tem mais dúvidas, eu queria agradecer novamente vocês, tá? Finalizar aqui. Queria agradecer a vocês por estarem comigo nas lives. E eu vou ter uma surpresa para vocês, tá? Eu vou fazer uma live, mas eu vou ter uma convidada especial. Vou ir anunciando ali pelos stories quem vai ser, quando que vai ser, o horário que vai ser. Então, não percam, ativem as notificações, porque daqui pra frente a gente vai ter muito mais informação de qualidade, tá? Que a gente já tinha, mas agora vai ser numa frequência ainda maior. Então, muito obrigada pela presença de todos. Gente, um beijão, tá? Sigam se cuidando, se coloquem na agenda de vocês, se coloquem em primeiro lugar, ativem a mentalidade de vocês para o tratamento do lipedema, tá bem? Boa noite, espero vocês lá no grupo.